Olá, Jéssica, Juliana, tudo bem? Tô dando só o tempinho aqui pra falar. E vamos marcar, viu, pra gente fazer nossos comentários, nossa live aí falando sobre um pouco da área que a gente pesquisa, né? Já tô ansiosa, né? Mas é assim mesmo. Eu no começo de fazer essas lives ainda eu tenho uma vergonha, mas eu tô me acostumando. Mas é a única forma de a gente expressar o pensamento da gente, né? Bem, eu sempre faço essa ressalva, né? Porque normalmente quando é uma live que eu trago alguém convidado, aí eu faço mais uma apresentação, divulgo mais. Mas assim, o intuito dessa live que eu faço, falando sobre as minhas leituras, é mais para uma forma de. São poucos caracteres, e se você colocar também muito caractere na publicação, se torna cansativo. Então eu diminuo, ao invés. Ou eu faço uma postagem menor ou eu faço ela por forma de live. Então eu achei mais interessante fazer na forma de live, porque eu trago um diálogo, trago um pensamento meu em relação à minha leitura e fica para o pessoal que quiser estiver lendo e puder assistir, faz uma conciliação. João Paulo está online aí. Grande Paulo, seja bem-vindo, irmão. Bem, para deixar aqui registrado, eu vou trazer uma perspectiva do livro da, de Sófocles, né? Que é Édipo Rei. Bem interessante, rapidinho, são só, deixa eu me ver aqui, 92 páginas, mas você vai lendo, vai gostando e chega uma hora que você prefere terminar, porque o diálogo é tão interessante, né? Porque a forma como as tragédias gregas eram exercidas é muito importante esse diálogo, né? Então, se ele não consegue chamar a atenção da sua mensagem através do diálogo, seria se tornaria ruim, né? Tanto que a gente valoriza tanto essas tragédias gregas, né? Eu vou trazer uma perspectiva do que seria a intenção da tragédia grega, né? Qual é o pensamento dela em o sentido de cartaz, né? Mas é isso aí. Pois é, João. A cena de Édipo é triste. E o interessante é que a gente não faz uma. Eu não tenho a intenção de trazer uma perspectiva psicanalítica, até porque eu não sou psicanalítico, né? Então, mas eu posso fazer uma nuance em relação a isso. Mas a intenção que eu venho é trazer sempre o fator contemporâneo, né? Fazer uma conciliação do pensamento que a gente pode trazer para a nossa realidade. Então, se a gente trazer o pensamento com a nossa realidade, a gente consegue ter uma visão melhor, entender e compreender melhor a leitura. Paula Cavalcante, seja bem-vinda, Paula. Então, vou começar aqui para vocês. O livro é o livro de Sófocles, Édipo Rei, que é muito usado para Freud usou para trazer seu pensamento do complexo de Édipo, né? Mas eu venho trazer mais a história em si, né? E o pensamento contemporâneo. Sófocles
foi um dramaturgo, né? Um dramaturgo. E ele fazia, na época da Grécia, né? Que ele nasceu em 497 a.C., ele proporcionava muitas tragédias, né? Escrevia, fazia suas tragédias. E ele foi muito visto ao lado de Ésquilo e de Eurípides, né? Veio Ésquilo primeiro, depois veio Sófocles e depois veio Eurípides. Então eles proporcionavam o movimento de pensamento através da tragédia para o povo grego, né? Tanto que nas minhas pequenas pesquisas eu vi que eles terminavam tendo cargos muito importantes dentro da sociedade grega, justamente por ter o pensamento, né? Hoje o que a gente vê é a valorização de se ter um pensamento diferenciado, né? Um pensamento que proporcione uma evolução no sentido de sociedade. Naquela época a gente já trazia eles para algum cargo, né? Porque se uma pessoa ela consegue proporcionar uma relevância cognitiva, essa pessoa é digna de ter um cargo público, né? E a primeira perspectiva que a gente tem de nossa sociedade é praticamente o inverso. Dificilmente a gente vê cargos públicos sendo ocupados com pessoas competentes, né? Então, nada mais do que a cultura, por exemplo, vou exemplificar, do que uma pessoa que conheça da cultura, né? Então é muito importante isso, né? Então a gente já tira uma primeira perspectiva da sociedade grega e uma interlocução com a nossa, é justamente essa visão, né? De que aquelas pessoas em que proporcionava algo de bom de acordo com seu pensamento, com a sua, com seu ethos, né? Então deveria ter uma proporcionalidade que trouxesse um bem coletivo, né? Então hoje a gente não vê isso na nossa sociedade, né? Nas pessoas que ocupam cargos, né? Principalmente aqueles cargos que são, eu trago os cargos sutis, eu trago essa percepção de são cargos sutis, são aqueles cargos que as pessoas não percebem. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém sabe quem é o diretor da Anvisa? Alguém sabe quem é o diretor do Denox? Então, assim, são cargos que a gente não dá tanta relevância, mas que proporciona um bem social, um bem coletivo, né? Então, a sociedade grega ela tinha essa importância de promover os cargos de acordo com a sua, não vou dizer técnica, que é um termo muito tecnicista, eu acho, mas de acordo com o que a sabedoria pode proporcionar em relação a isso. Então, essas tragédias gregas eram feitas dentro das Dionísias, né? Dionisíacas, que se chamavam, né? Para entender um pouco a leitura, porque tem uma parte que fala dos coros, né? Que falavam. Nas Dionisíacas eram os lugares onde aconteciam festivais anuais e as pessoas faziam concursos, né? Traziam suas dramaturgias, suas peças, iam lá mostrar ao povo. E de acordo com o concurso, né? Sempre saía o melhor, né? E Sófocles ganhou algumas, né? E a intenção da tragédia da Dionisíaca era levar o povo ao que muitos gregos chamavam de catarse, né? Que catarse é um momento em que a pessoa chega a um estágio humano e individual em que ele proporciona trazer uma reflexão. Por que as tragédias gregas a gente chama de tragédia, né? Porque ela tinha a intenção de levar o homem a chegar a esse período de catarse. Quando ele chegava a esse período, por isso que o Édipo, o coitado do Édipo, como o João falou aqui, né? Mas era essa a intenção mesmo de escrever, para que levasse ao povo a irem para suas casas de volta à reflexão. E é outro ponto que eu faço interlocução com a nossa contemporaneidade, né? Quais são as peças, quais são os movimentos culturais que a gente vê hoje que traz esse movimento de catarse, né? Que você volta para casa e que a gente pode ter uma reflexão em relação a isso, né? É muito difícil se ter hoje, né? A nossa cultura, nossos ritmos, nossas músicas, há de se refletir um pouco sobre isso. Então, a intenção da arte em si também é levar esse movimento de catarse, né? Então, a cultura, acredito que passa por um momento de dificuldade em relação a isso, né? Não só a nossa cultura brasileira, mas a cultura em si, mundial.
eu sou um cinéfilo, eu gosto muito de assistir filme. E nos filmes que eu venho acompanhando o Oscar, essas premiações, há de se perceber, para quem acompanha, que não existe tanta relevância no sentido de obra em si, né? Os filmes que vêm ocorrendo, assim, são bons, alguns são bons, mas não são aquele filme que eu saía do cinema e sentia esse movimento de catarse, né? De chegar em casa e ficar refletindo sobre a perspectiva em si do que o filme quer proporcionar. Muito difícil hoje, né? Eu leio muito Walter Benjamin e ele traz uma percepção em relação a isso, é que se tornou um movimento de reprodutibilidade técnica, né? As pessoas perdem um fulcro de trazer a individualidade, o senso que ele chama de áurea, né? A aura da arte em si se perdeu, ela se tornou mais um movimento econômico, né? Cede as perspectivas e políticas econômicas para se fazer dinheiro, né? Então, o cinema em si, a gente tem que colocar na cabeça que ele se tornou também uma fábrica de dinheiro, né? Se o filme, a obra, ela tem um pensamento, um movimento de trazer uma perspectiva de catarse, não muito bem ela é aceita, né? Ela pode ser, dependendo do diretor, da pessoa em si que faça essa obra, mas é isso que acontece muito, né? É por isso que se perde muitos diretores, muitos roteiristas, porque o fulcro é o dinheiro, né? É o movimento econômico. E isso, a arte sofre muito em relação a isso. É justamente isso, Liliana, é a mercantilização da cultura. Então, hoje a gente percebe justamente isso. A cultura em si ela foi mercantilizada, né? É, não há de se perceber a valorização daqueles que realmente querem fazer cultura, né? E sim querem fazer dinheiro, né? Então, essa parte introdutória que eu trago para vocês, e eu pretendo fazer sempre assim em relação às minhas leituras, trazer um movimento de interlocução com a contemporaneidade, porque é isso que nos interessa, né? Então, assim, a obra em si, acredito que muita gente sabe, né, o que é o Édipo Rei, né? Eu quando li, eu pensava que ia começar uma historinha desde o começo, o Édipo nascendo, sendo levado pelos pais, porque havia a promessa de que os pais morreriam pelo filho, né, que seria o Édipo, e o pai não querendo que acontecesse essa tragédia, pede para um dos serviçais dele abandonar, né? E nesse movimento ele não querem abandonar. O serviçal tem pena, né? Tem a tristeza em relação a si de matar o Édipo. Então ele dá para uma pessoa criar, né? Então assim, a gente vê muitos filmes assim com a premissa, com essas premissas, né? Mas é um movimento da gente perceber também que sempre há uma raiz de tudo, né? As tragédias gregas, o imaginário grego, as mitologias, ela está dentro da gente, da nossa subjetividade, né? E isso reflete muito nas obras. Se você perceber o leque de cultura, de histórias que hoje vem trazendo, né? Que é a jornada do herói, que muitas pessoas falam, traz essas premissas gregas, né? Porque realmente são obras que levam o ser humano a esse movimento de catarse, né? Então, enfim, termina o Édipo, ele tem essa dúvida, né? De saber o que aconteceu, porque o oráculo de Delfos diz que ele é um assassino, né? Por ter matado o rei Laio, e ele fica em dúvida por que aconteceu isso, né? E eu até não vou dar muito spoiler para quem quiser ler e ler, né? Então ele descobre que ele foi verdadeiramente a pessoa que matou o pai dele, né? A tragédia em si que foi premeditada pelos deuses aconteceu, mas sem haver uma intencionalidade, né? Ela aconteceu justamente pelo movimento de tragédia, porque quando ele descobre que matou uma pessoa na sua caminhada e que vê que era o rei e que no final de tudo seria o pai, né? E que ele casou com a sua própria mãe. Aí começa um movimento de tragédia em que a mãe em si. Eu percebo isso, que ela já sabia, meio que já tinha uma percepção em relação a isso. Tanto que no final, eu vou até comentar mais na frente, esse movimento de que ela, ela entra, né, e pratica o suicídio. Então,
termina sendo uma tragédia, né? Ele fura os próprios olhos, ele diz assim que não é digno nem de enxergar mais à frente e não quer voltar nunca a Tebas, né? Que é o, a cidade onde ele morava, né? Onde ele era rei, né? Onde ele exercia seu reinado. E, assim, a perspectiva que há dessa relação é que realmente era uma tragédia, né? E foi uma tragédia. Você lendo, você percebe que, por mais que não há, na minha percepção, intencionalidade de que aconteça, o destino em si há de acontecer, né? Aí traz essa questão mitológica de um oráculo, de trazer essa previsão, essa, esse sentido de um pouco místico, né? Mas em si a gente percebe assim que algumas coisas quando estão escritas não tem para onde correr, há de se acontecer, né? Então, assim, trazendo a minha perspectiva em relação à questão mais humana, mais contemporânea do Édipo, eu percebo em si, assim, se Édipo era o filho de Jocasta, né, que é a atual esposa, e que ele descobre que é a mãe, Jocasta em si já era uma pessoa experiente. Para casar com o próprio filho, logicamente ela tem uma diferença de idade em relação a Édipo, né? E o que eu percebi em relação a essa obra é que o Édipo, ele é uma pessoa inexperiente. Por mais que se tornou rei, ele é um jovem, tanto que ele é muito arisco no começo da obra, de querer compreender as coisas, ao ponto de discutir com seu cunhado, né, que é o irmão de Jocasta, Creonte, né? Então você percebe assim no infantilismo dele, assim a falta de experiência que se dá, né? Então a gente compreende também, trazendo para a nossa contemporaneidade, a falta de experiência de se ter e se estar dentro de um cargo público pode trazer várias coisas complicadas para a nossa sociedade, né? Então a intenção que eu penso que o brasileiro deveria ter é de escolher seus governantes, as pessoas que tomam de conta do seu estado, de uma forma mais direta, de uma forma mais tendo uma perspectiva mais, não vou dizer técnica, mas tem a função disso, né? É tanto que os gregos acreditam assim, né? As pessoas nasceram com suas funções, né? O Aristóteles fala o sapo sapeia, a maré mareia, então assim, cada um com sua função. O que você nasceu, para que você nasceu, então você está em função disso, né? E eu vejo que o ato de governar não se torna diferente. A gente tem que saber escolher as pessoas que governam nosso estado de uma forma ou de uma perspectiva que seja em função dessas coisas, né? Então, quando Édipo se torna rei, eu vejo assim, a atitude dele de ser arisca, de ser ansioso em relação a compreender as coisas e tratar que todo mundo é seu inimigo, é uma atitude que a gente vê de uma pessoa nova, inexperiente, uma pessoa que não passou por certas situações que há de se perceber. Então, a primeira situação que eu percebi na obra é isso, né? E muitas vezes a gente concilia, né? Muitas pessoas estão dentro, não só em cargo público, mas em situações até de vida da gente, né? De compreender que essas pessoas não têm muita experiência e há de se passar. Então, até para a nossa vida, né? A gente tem que ter essa experiência e ter essa compreensão de saber escolher as coisas, né? Então, o que eu vejo de Édipo, a primeira coisa é um sentido de inexperiência, de uma pessoa que está num cargo onde não deveria estar momentaneamente. Então, assim, ele é um rei, né? Então, um rei de uma pessoa, teoricamente, inexperiente por ser nova, né? E a diferença que ele tem de idade para Jocasta, que é a sua mãe e esposa, né? Então, já se mostra assim que, não que uma diferença de idade não vá levar um casamento a ser complicado, não. Mas existem certas coisas, certas experiências de vida que há de se ser necessário a gente passar. Então não adianta a gente, não, mas ele é uma pessoa experiente, ele é uma pessoa, tem uma certa inteligência e tal, mas eu compreendo hoje, através dos próprios pensamentos de Benjamin sobre experiência, que há de se a gente passar em relação a algumas coisas para que se compreenda, né? Existe um ditado que fala que assim, o sábio é aquela pessoa que aprende com os erros dos outros. E o idiota é aquele que tem que passar, sofrer.
Mas eu não penso bem assim que seja um idiota. Eu penso que assim, a inexperiência de vida, se a gente for dialogar em relação a isso, e a idade em si, não tem como, de certa maneira, a gente querer que algumas pessoas que têm uma idade nova compreenda dentro daquela perspectiva. Hoje eu tenho uma filha, ela é nova, tem 7 anos, mas eu começo a perceber, ter essa percepção, que por mais que a gente queira ser pai, ter uma idade certa e querer passar certas noções de experiência, de conhecimento para a filha ou para o filho, não tem como passar, porque é o momento dele, é o devir dele, é o processo de evolução que essa pessoa tem. Então não tem como a gente tentar embutir alguma coisa onde não tem que passar. Então penso também que esse movimento da pessoa ter esse sofrer, esse passar, também é um movimento de experiência. É preciso alguns passar por alguma coisa para que se possa ter essa compreensão. E o Édipo, eu vejo muito nisso. Né? É uma pessoa que estava num momento onde não deveria estar, novo, e que não teria experiência para exercer. Tanto que isso termina sendo uma tragédia. Né? Então, essa questão da experiência em relação a ele, eu vejo muito. E outro fator é que o cunhado dele, Creonte, né? A primeira coisa que acontece quando o oráculo o acusa de assassino, por dizer que ele matou o rei Laio, que é o pai dele, né? E ele fica muito atormentado em relação a isso, né? Então o sentimento de fuga de algumas pessoas é sempre colocar a culpa no outro, né? Não sei se vocês têm essa percepção minha, mas a evasão. Quando uma pessoa ela se sente acuada, de acordo com o movimento que aconteça nas suas vidas, assim, uma das fugas que existem é sempre tentar tirar o erro de você e colocar no outro, colocar em alguma coisa, né? É trazer aquele momento de curva, né? De desvio da situação, né? Então eu vi muito isso no Édipo, né? Além disso, antes de chegar a esse ponto de Creonte, que eu lembrei aqui, essa questão das pessoas jovens também terem esposas como mãe. Eu percebo muito isso, assim, são jovens que têm um ensinamento, um crescimento dentro de uma casa que é tratado um pouco com algumas regalias, né, e ficam muito, sempre o que pede, faz, tem aquela coisa fácil, e muitas vezes que aí entra um pouco na psicanálise, né, da questão do complexo de Édipo, realmente dessas pessoas tentarem achar no seu companheiro a sua mãe. E eu compreendo muito nisso, né? Helena entrou aqui. Helena, seja bem-vinda, viu? Muito nisso no Édipo, né? É tanto que há essa diferença de idade entre Jocasta e Édipo. E o Freud, ele pensa muito bem em criar esse complexo, né? Por quê? Porque eu vejo que Édipo, ele viu em Jocasta uma mãe e não esposa. Por mais que seja sua mãe realmente, né? Mas ele viu mais uma mãe do que esposa. Tanto que lá na frente você percebe na leitura que ela começa a dar esporro nele, né? Começar a fazer reclamações a ele como mãe. Eu percebi mais como mãe do que como esposa. Porque a esposa em si, eu percebo que ela, por mais que ela tenha uma compreensão das coisas, ela para e tenta mostrar ao seu companheiro de uma forma com que ele compreenda, né? E não com uma certa sagacidade de ter a compreensão real das coisas, né? E quando ela vem de forma veemente, mostrando isso, né? Então eu percebo isso, que Jocasta era mais mãe de Édipo, mesmo sem saber, ou sabendo, que eu tenho essa dúvida, porque no final a gente vai comentar em relação a isso, ou como esposa, do que como esposa, né? Porque o Édipo, ele é muito, se vocês perceberem, e eu trago essa perspectiva, quem tiver outra perspectiva pode comentar aí, mas eu vejo ele muito infantil. Por mais que ele seja um rei, tenha a sua idade, ele é muito infantil. Então, Jocasta é mais mãe do que esposa de Édipo, né? Aí, tanto que eu chego ao que eu estava falando, que a gente tenta evitar as coisas e colocar sempre a culpa nos outros, né? Quando ele percebe que o oráculo traz essa afirmação para ele, que ele se sente atormentado,
e o cunhado dele, Creonte, vem falar com ele, o sentimento de fuga que ele dá na hora é achar que o irmão, o cunhado, que é o irmão de Jocasta, está querendo tomar o reinado dele, né? Então ele começa a fazer certas acusações a Creonte de uma forma com que ele tem a intenção de tomar o reino de Édipo, né? E tem uma frase, pequena frase de Creonte que para mim marcou totalmente o livro em si, né? Deixa eu lembrar aqui a página para mostrar para vocês aqui. É na página 38. Veja só o que é assim um sentimento de experiência, até porque se Creonte é irmão de Jocasta, ele tem uma certa idade, né? Então, quando o Édipo começa a contestar e dizer que ele tem a intenção de tomar o reino dele, né? Então, assim, Creonte, numa situação de ser cunhado do rei, tudo, tinha várias regalias, né? É tanto que ele fala das suas regalias em relação a isso, né? E ele diz que a intenção dele não é ter o reinado em si, eu não quero ser o reinado. Aí ele fala justamente isso, ó, eu não nasci com o desejo de ser rei, mas sim de viver como um rei. Então ele quebrou totalmente o argumento de Édipo. Ele disse, ó, eu não quero ser rei não, eu não preciso ser rei, eu não quero tomar o seu trono, porque eu tenho tudo que um rei tem, as regalias que um rei tem, eu tenho, sem precisar ter um rei, ser rei, né? Por quê? Eu vejo nessa percepção que ele fala, a experiência dele. Quando se é rei, o rei em si tem as regalias de um reinado, mas tem as responsabilidades de um reino. Então, ser rei, ele é preciso manter o Estado seguro contra os invasores, contra os ladrões, contra uma invasão de outro reino. Então, assim, Creonte diz, ó, trazendo para o nosso contexto, eu não quero não ser rei, não. Para que eu quero ser rei se eu sou um rei sem precisar ter as responsabilidades que você tem? Então, para mim foi muito inteligente. E o que mostra, assim, que realmente a gente tem que ouvir os mais velhos. Benjamin fala muito bem disso. Assim, que a gente tem que perceber a história de acordo com os relatos que se há em determinada localidade ou de sua pesquisa, né? Por isso que tem a pesquisa de campo, né? Você vai ouvir as pessoas e principalmente as pessoas que têm mais idade e que passaram por esse momento histórico, porque ela tem essa assimilação do conhecimento para que possa trazer uma percepção de pesquisa e para a vida também. É por isso que assim, a gente tem que dar ouvidos, até muito provérbios cristãos, de dar ouvidos à questão das pessoas mais velhas, justamente por isso, porque essas pessoas têm um conhecimento, passaram por muitas situações, sofreram, e que possa dizer, ó, bicho, eu sei o que é isso. Então, você me dá ouvido porque eu sei o que é isso. Agora, muitas vezes as pessoas falam, as pessoas não ouvem, e é preciso passar também por esse momento de quebra, né? Esse movimento de quebrar e depois se reconstruir uma nova perspectiva, né? Então é muito bom o relato de Walter Benjamin em relação à experiência, né? É preciso, e é um movimento constante, a gente precisa rememorar essas situações de experiência para que a gente possa compreender no dia a dia. Então Creonte, para mim, quando diz essa frase, quebra totalmente o argumento de Édipo, né? E mostra também a infantilidade que ele é, né? Esse complexo de Édipo que Freud fala é muito interessante. Eu compreendo hoje o complexo dele muito bem, assim, nessas horas que a gente fala assim, como uma pessoa tem um certo discernimento de trazer teorias de uma forma tão boa, né? Tão emblemática. Porque Édipo não deixa de ser uma criança, né? Às vezes não cortou o umbigo da sua infância em relação a esses movimentos, né? É muito interessante isso. Para mim foi um movimento muito bom em relação a essa leitura, né? E assim, além disso, o outro pensamento que eu vejo de Jocasta é que, na minha leitura, eu percebo que Jocasta, ela meio que compreendia quem era Édipo. Eu posso estar sendo extravasando o texto, que nem fala, né? Mas assim, no final, com a atitude dela na hora que Édipo compreende as coisas, né? Não tanto na hora, mas quando ela percebe que ele vai compreender essa situação de que ele não é realmente se cumpriu, que ele é o rei, matou o seu pai, casou com sua mãe, ela tem uma atitude assim de evasão, de correr para o palácio, assim, mas de uma forma eu percebo na leitura
que ela já compreendia isso. Então ela já soube, é como se ela acredita que nos relatos, se a gente for trazer o nosso imaginário, a vida em si, quando a gente tem uma pessoa, um companheiro ao nosso lado, no decorrer da vida, há de se falar cada um da vida em si e do outro, né? Então acredito que ela já percebia que isso aconteceu. E ela, como não poderia contar em si, preferiu ter esse daimon, ou essa amargura em sua vida, mas que ela conseguiu colocar de lado, né? E viver em relação a isso. Por que eu digo isso? Quando ela vê que ele vai descobrir, ela corre incessantemente para dentro do palácio. Aí, no decorrer da leitura, ela comete suicídio, né? E antes disso, ela diz assim, não tem para que você compreender isso. Como uma mãe, realmente, né? Você não tem para que saber disso, você não tem... Deixa isso para lá, vou trazer para o nosso contexto assim. Deixa isso para lá, não precisa saber disso não, né? E ele, com a sua inexperiência, eu vejo que ele fica incisivo. Não, tenho que compreender e tal. É tanto que ele percebe isso, né? E trazendo essa questão contemporânea, que eu vejo, é que muitas vezes a gente sabe de algumas coisas e nem sempre é preciso dialogar. Nem sempre é preciso dialogar, porque trazer em si esse diálogo só vai complicar mais a situação. Tem um canal no YouTube chamado Papo de Graça. É de um ex-pastor, assim, pastor de igreja, essas coisas. Ele largou tudo, acredita que a igreja em si, a instituição, não é algo bom para o meio cristão. Então ele meio que criou um movimento chamado Desigrejados. As pessoas que vão para a igreja, mas não tem um movimento de ter essa situação de instituição, de religiosidade, né? E ele traz uma palavra que eu complemento muito bem com esse movimento de Jocasta, que seria o quê? Ele lê cartas que o povo envia, e hoje e-mail, né? Então, um dos e-mails que ele leu era justamente de um companheiro que teve uma vida de traição, de não se compreender, de praticar, viver sempre traindo a sua esposa. E ele decidiu, de acordo com assistir o programa dele, que não queria... Nossa, caiu aqui o... Enfim, vamos continuar. Ele decidiu seguir a sua vida, não mais trair a esposa, ele assistia muito o canal e disse que não queria mais praticar isso. E que amava muito a sua esposa, queria viver em relação para ela. Então ele decidiu assim, ele fala para o Caio Fábio, o nome do pastor, né? Ele nem se considera como pastor, mas como um pensador, né? Ele diz, eu quero ir para minha esposa, vou dizer para ela que eu traí ela, eu fiz muitas coisas que não deveria ter feito. Então eu estou pensando em ir falar com ela e pedir perdão a ela para que a gente possa viver bem. E a primeira atitude que ele teve, que eu achei muito interessante, foi de dizer imediatamente, não diga à sua esposa, não diga. Por quê? O ato de você dizer, ele traz muito a palavra de Cristo, né? Quando Cristo viu a prostituta, né? que se prostituía, a Maria Madalena, e diz, vais e não peques mais. Ele diz, não há de se falar mais à sua esposa. Por quê? O ato, quando a gente diz alguma coisa, a gente fala, mesmo que sua esposa ou seu companheiro, quem for a relação da pessoa que você tenha como companheiro ou companheira, não vai ser mais a mesma. Você não vai ter uma vida mais clara, como se pode ser, né? Mesmo você trazendo aquilo dentro de si. Mas foi o seu erro, você decidiu. Então ele diz assim, não diga, porque daí para frente a compreensão do outro não pode ser a mesma igual a sua. Pode ser que seja um pouco diferente. E imagine só se for diferente, o companheiro está vivendo com você o resto da vida, mesmo que ele lhe diga que perdoou, sabendo que você praticou certas coisas em função dele, né, que ele não gostou. Mesmo que há um perdão, vai ficar um casamento, uma relação que não
possa se tornar sadia. Então ele diz realmente, ó, não diga, vais e não peques mais, como o texto bíblico. E eu achei muito interessante porque eu vejo Jocasta em relação a isso. Ela poderia muito bem, quando ouvi de Édipo, que existia, quando ele contasse a história dele, que ele poderia ser o filho dela, e dali para frente poderia se tornar a tragédia, não no momento como ela foi, mas antes feito por ela. Então muitas vezes a gente na vida, a gente tem que ter essa compreensão de que existem fatores que acontecem que não existe a necessidade em si da gente dialogar. Porque o diálogo em si pode prejudicar totalmente uma vida. Uma vida conjugal, a sua vida, a vida do outro. Então, assim, a intenção em si é que você não faça mais, né? Eu não quero fazer mais. Eu decido hoje não fazer mais alguma atitude. Pode não ser uma questão de traição, pode ser uma questão de traição, pode ser uma questão de sociedade, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Mas o fator em si é a gente, como um indivíduo, modificar, se compreender e não fazer mais a determinada atitude, né? Mas manter isso em você, porque a partir do momento que a gente tenta passar para o outro, mesmo que a gente tenha das melhores das intenções, a coisa em si pode ser que não seja da forma como você está pensando, né? Porque a gente pensa de imediato que o outro vai perdoar e vai continuar sendo aquela mesma amizade, aquela amizade ótima pelo resto da vida, e não é. Pode ser que não aconteça, né? Então, viver a partir daquele momento pode ser um divisor de água na sua vida, que você pense que seja uma das melhores coisas e seja a pior coisa que você faça. Você já pensou você viver com seu companheiro, mesmo ele lhe perdoando, e você vendo todo dia que ele pensa em relação a isso? Porque no momento da angústia, de uma briga, ou de uma situação, ele toca nesse assunto, né? Ele volta, ele traz aquele assunto, né? Ah, mas você fez isso, você fez aquilo, você fez... Então, há de se pensar muito bem na nossa vida o que a gente há de se dizer, né? A intencionalidade da coisa é que a gente não mude, a gente procure tentar mudar e compreender em si a vida, mas a partir do momento que a gente compartilha, possa não ter a mesma resposta, né? E dentro da instituição religiosa tem muito disso. Para mim é uma falha tremenda, porque eles acham que algumas traz a público, leva dentro do púlpito lá e expõe o erro do outro. Veja só que falta de... Parece que aí é onde Foucault entra, que é um movimento de suplício. A gente está vivendo a Idade Média. A Idade Média, a gente está voltando ao tempo que o suplício, aquele momento de regeneração do condenado, ele deveria passar por um momento de suplício, de ser escorraçado em meio público para que a condenação dele seja regenerada. Isso é uma coisa totalmente totalitária, falta de noção. Às vezes eu penso assim, que a igreja em si, ela segue certos padrões que o torna ela cada vez mais ignorante. Então, a gente vê muito dentro da igreja, né? De levar o púlpito, levar conhecimento. E, no final, o líder religioso diz, não, perdoe seu marido, o marido perdoa a esposa e tudo se dá bem daqui para frente. É porque o problema não é dele, né? O problema não está dentro da casa dele, aí a gente diz o que quer e segue em frente. Mas aí, aonde começa uma separação, um suicídio, que é o que Jocasta fez, é onde acontece um assassinato, ou uma vida totalmente errante. Uma vida que se desvia para as drogas, que se desvia para o alcoolismo. Então, o pensamento institucional religioso, dentro dessa perspectiva, deve mudar. E o Édipo Rei, a ação de Jocasta, traz muito isso para o nosso contemporâneo. É esse ato da gente trazer um diálogo de achar que contar a verdade para o outro vai resolver tudo. E às vezes pode ser o começo do fim. Do fim do seu relacionamento, do fim de você mesmo. Você pode se evadir para uma droga, para um alcoolismo, para um não perdão, para uma angústia, para uma depressão, que é o movimento mais forte da nossa contemporaneidade. Então, assim, eu acho, eu tenho certeza, essa perspectiva, pode alguém não concordar, que Jocasta já sabia de que Édipo era seu filho.
e mesmo assim manteve o segredo, para que a paz, né, a paz reine. No outra live que eu fiz sobre o livro Monarquia, Dante Alighieri, ele traz a questão do Estado, assim, que a gente foi feito para a gente procurar a paz. A partir do momento que a gente pede ou procura o Estado, cargos, situações, sua paz vai diminuindo gradativamente. Quanto maior o cargo, menor a paz. Você pode analisar. Então, assim, não tem como a gente ser fruto de uma sociedade e dentro de posições que sejam relevantes dentro dela e a gente tenha plena paz. Não, eu vejo esse pensamento cristão em relação a isso. Quanto mais a gente foge do pensamento social, econômico, desse neomercantilismo, desse pensamento de progresso em si, quanto mais a gente foge dele, mais paz a gente tem. E não é diferente, eu vejo em Jocasta. Ela tentou, quanto menos ela expõe a coisa dela, e Édipo em si, quando entra dentro disso, aí a paz não reinou, né? Então é essa conexão que eu trago da ação de Jocasta. Mesmo que ela praticou suicídio depois sabendo, por quê? Ela não aguentou a verdade em si. Ela sabia que a vida dela não ia ser a mesma quando Édipo soubesse que ela era a mãe dele. E porque ele não ia admitir isso. Tanto que ele fura seus próprios olhos a partir do momento que ele descobre e vê sua esposa e mãe morta, né? É, praticando suicídio, né? Então, assim, ele pretende ver que assim, a luz em si, o reflexo de luz que traz nos olhos dele, nem isso ele tem a dignidade de mais ter, porque é tão angustiante para a vida dele. Então, assim, eu procurei trazer do livro, né, de Sófocles, o Édipo Rei, não trazendo uma perspectiva psicanalítica em si, porque eu não sou psicanalista, mas, assim, eu estou trazendo as relações para o cotidiano, para o nosso contemporâneo, né? Mas é muito bom, eu indico vocês lerem esse livro, essa dramaturgia. É pequeno, 92 páginas. Você lê, começa a ler, gosta e não quer parar mais. Para trazer essa visão de cotidiano, né? Tem essa perspectiva do Freud, né? Esse complexo de Édipo que traz, que eu vejo, a questão da infantilidade que eu vejo no Édipo em si, essa relação com o Jocasta, que é mãe. Ele não sabe que é mãe, mas a vida dele, o movimento que eu percebo é de mãe, porque ela não age como esposa, não no sentido de estar ao lado dele, mas você percebe que ela é imponente em relação a ele, né? Como se fosse uma mãe mesmo, né? Então, eu recapitulo, né? O Freud, ele foi muito lá na frente, né? Ele pensou bastante em relação a esse livro e trazer sua teoria psicanalítica, né? E essas questões contemporâneas, a falta de infantilidade e tudo. Eu penso que as pessoas que vão ver esse vídeo futuramente, e os que estão aqui presentes, quando ler, depois de eu dar essa perspectiva, possam ser que percebam também da mesma forma com que eu digo, né? Então, essa foi a minha perspectiva em relação ao livro Édipo Rei, né? Espero ter esclarecido, ter trazido uma contribuição para vocês em relação ao meu pensamento. E para aqueles que vão assistir, porque o intuito maior é esse, né? Eu não divulgo tanto que vou fazer a live, mas assim, eu deixo gravado, porque quando uma pessoa procurar a página e ver, não, eu vou ver se ele leu o Édipo Rei, o que ele tem escrito, aí essa live fica mais fácil de eu trazer meu pensamento em relação a eles. Porque muitas vezes a gente bota um monte de caractere e a gente sabe que muito caractere hoje na nossa sociedade não é sinônimo de leitura, né? O pessoal prefere pouco e nem sempre em poucos caracteres a gente pode trazer uma síntese do que a gente pensou em relação à obra, né? Então agradeço quem participou e quem vai assistir, agradeço também por ter assistido. E espero que vocês comentem, tragam o pensamento em relação a isso que vocês trouxeram, porque cada um tem uma perspectiva diferente, né? E no fim a gente pode trazer cada um e trazer uma contribuição geral, né? Um contribuindo em relação ao outro. E assim é que a gente faz o nosso dever de experiência, né? Então agradeço a todos. Eu vejo que Ana Karim entrou também, seja bem-vinda. Germán Sandoval também participou aqui com a gente. Helena, né? Então eu agradeço a participação de vocês e comentem. O meu interesse mais é que vocês comentem, porque quando há o comentário a gente consegue refletir, né? Às vezes eu fico querendo que alguém entre, peça solicitação e contribua, né?
Espero que daqui para frente alguma pessoa eu vou instigar mais o pessoal a querer participar e a gente traz um diálogo também, mesmo que seja novo e tal, mas o intuito é esse, é a gente conversar, porque não é a nossa sociedade hoje, contemporânea, ela não está muito preparada para isso. Eu percebo que ela pensar de acordo com esses termos não é muito interessante, né? É, é isso que a gente necessita. Se ela tivesse essa compreensão, parasse para ouvir, porque a sementinha a gente sabe que não é uma de todos, né? Vão sair as coisas, mas quando a gente coloca a sementinha, algumas florescem, né? Algumas criam frutos, né? Então a intenção é essa. Eu tenho a intenção de sempre estar falando, porque sei que alguém vai assistir, vai trazer algum fruto e alguma contribuição eu posso promover. Eu penso muito assim, por mais que seja esdrúxula a obra, o que for, eu estou lendo um livro falando sobre Gênesis que eu estou lendo porque tem que ler, para não dizer que eu não li, mas é tanta hipótese assim que, para a minha perspectiva, que... Mas no meio disso eu tive uma hipótese dele muito interessante. Então isso me faz compreender que por mais que seja não compreensível para você, ou não esteja dentro do seu prisma cognitivo, mas alguma coisa vai ficar, alguma coisa você pode retirar e botar na sua pesquisa, no seu pensamento, no seu dia a dia. Então, eu espero ter contribuído, ter trazido alguma contribuição em relação a vocês. E comentem, quem quiser participar, fala comigo, pode falar no direct, ou de acordo com a live também, você pode pedir para trazer uma palavra e a gente solicita e você fala. Tudo bem? Então, eu deixo um abraço a todos e espero que vocês comentem.